O Ministério da Cultura e a Ingredient Brasil, Ingredientes Industriais, apresentam a formação de plateia do projeto Fabricando Arte. Gostaríamos de agradecer a presença da secretária Sueli Nunes, da secretária de Educação do Municipal de Educação de Cabo de Santo Agostinho, e agradecer à Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho pelo apoio. Ficamos agora com Suzana Rigo, palestrante que elaborou este material em conjunto com Carlos Pavinha e que será também disponibilizado através do YouTube. Obrigada e um bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bem, é muito bom estar aqui conversando com vocês. Bom, meu nome é Suzana, eu sou professora de arte e eu fiz faculdade de arte, depois fiz faculdade de artes plásticas, depois fiz mestrado em arte e educação. A minha ideia é que todo mundo, todo aluno deve visitar museus, museus de arte, museu de história, museus de ciências. A gente deve ocupar os espaços culturais porque eles nos pertencem. Então, o meu mestrado, que vem depois da faculdade, foi sobre esse assunto. Bem, depois que eu fiz a faculdade, meu primeiro emprego foi em um museu de arte. Então, por isso que eu estou aqui também, porque eu gosto muito de exposições de arte. Esse é o Museu de Arte de São Paulo, Museu de Arte Moderna de São Paulo. Eu trabalhei lá só um pouco. Quando eu terminei a faculdade, foi meu primeiro emprego, eu já tinha trabalhado antes, mas meu primeiro emprego como formada em artes foi em um museu. Então eu tive a sorte de ver exposições de arte. Então eu via a montagem das exposições, eu via depois o vernissage, a abertura da exposição. É como se fosse hoje. Então as pessoas que colaboraram para que essas imagens estivessem aqui, elas estão aqui, são pessoas que fazem acontecer uma exposição de arte. Então esse momento se chama vernissagem. Depois eu acompanhava a visita dos alunos, assim como vocês, de outras pessoas. Eu acompanhei todo esse processo e isso fez com que eu gostasse muito de museus de arte e de exposições de arte. E depois também tem a desmontagem. A desmontagem de exposições também é muito interessante, né? Martelo, prego, fita crepe, é toda uma bagunça interessante para receber uma nova exposição. Bem, depois que eu trabalhei nesse museu de arte, eu me tornei professora, de fato, fui para a sala de aula e até hoje eu sou professora. Hoje eu trabalho em uma fundação educacional, eu oriento e acompanho trabalhos de professores de várias regiões do Brasil e no Fabricando Arte eu participo também há muito tempo. Junto com esses meus trabalhos, né, como professora, eu também comecei a dar oficinas de pintura, que é uma coisa que eu adoro também. Eu adoro dar oficinas, não só de pintura, mas de modelagem, de colagem, de estilogravura. Todas as modalidades artísticas me interessam. E aí foi que eu conheci a Kelly, conheci o projeto Fabricando Arte e estou nele desde quando ele começou. Bem, essa exposição se chama Fabricando Arte. Vocês já devem ter visto. É o mesmo nome do projeto. E por que a gente gostou desse nome? Porque é um nome que diz muito, ele está muito adequado ao que é feito no projeto. Por quê? O que a gente pensa quando a gente vê a palavra fábrica? Quando a gente vê uma fábrica? Quando a gente vê uma chaminé? A gente pensa em produção. A gente pensa em pessoas trabalhando. E é isso que acontece no projeto Fabricando Arte. As pessoas, os alunos, fazem muita arte, eles fazem todos esses trabalhos e além desses trabalhos, esses trabalhos que vocês verão são trabalhos finais. Antes desses trabalhos, os alunos produzem muitos, eles aprendem a desenhar, eles aprendem a trabalhar com outros materiais, que são os materiais não convencionais. Então eles usam terra, usam suco artificial, a gente já usou café, vários materiais, para depois chegar na tela, que é a última etapa. Bem, então essa é a exposição se chama Fabricando Arte, mas o tema é Da Terra à Mesa. E aí vocês vão me perguntar, o que esses trabalhos têm a ver com esse tema? A gente vai ver que tem muito a ver conosco. Por quê? Todos nós nos alimentamos, não é? Então, quando fala da terra à mesa, o que a gente pensa primeiro?
pensa em alimento, não é? Em alimento para o corpo. E os alunos foram desafiados a pensar em esses assuntos. Eles pensaram em retratar, então, o agricultor, a planta, o trator, a mesa, o alimento. E isso nos liga. Então, nós que vamos olhar essas imagens, a gente tem ali também um pouco de nós. A gente sabe o que é isso, a gente sabe que é uma planta, a gente sabe que é um alimento. Esses trabalhos, especialmente, eles foram escolhidos porque eles têm relação com esse tema, mas eles foram produzidos ao longo da existência do projeto, que fazem 13 anos. Então, todos esses trabalhos têm relação com esse tema, que é da terra mesmo. Então, além do alimento, a gente vai pensar que existem trabalhos aí que não mostram nenhum alimento, porque também o tema da terra, a mesa, tem a palavra terra. E o que é a terra? A Terra é o nosso planeta, né? Então, nos atrai muito esse tema. Somos todos humanos, vivemos num planeta chamado Terra. E além da Terra, do nome do planeta, tem a substância mesmo. Porque sem a Terra, sem esse elemento, seria muito difícil estarmos aqui, não é mesmo? Então, quando dão um tema para um aluno, esse aluno vai pensar diversas formas. Porque cada aluno é um ser. Cada aluno tem as suas experiências, cada aluno conhece as plantas de uma forma, conhece a terra de um jeito, cada um vai pensar de alguma forma. E por isso que nenhum trabalho vai ser igual ao outro, porque somos todos diferentes. Eu queria mostrar, inclusive, para vocês um trabalho que foi feito com terra. A terra é também um elemento em que se pode trabalhar, que se pode fazer uma pintura. E é isso que os alunos do projeto fazem. Além de pintar com a tinta acrílica, eles também experimentaram outros elementos. E a terra foi um deles. Eu achei oportuno trazer esse trabalho. Bem, a identidade visual... A identidade visual é quando a gente dá uma cara para um produto. Então, quando você pensa numa marca de refrigerante, tem lá um nome, não tem? E aí, mesmo que aquele nome esteja embaçado, que ele esteja atrás de outros, a gente consegue identificar, porque aquilo associa, aquela imagem nos faz pensar no sabor daquele refrigerante, por exemplo. Então, Fabricando Arte, ele é um conjunto de letras, né? São duas palavras, né? Fabricando arte. A fábrica a gente já falou. E a arte, todo mundo aqui tem uma ideia do que seja arte, não é mesmo? O que a arte significa para cada um. Seja nas aulas de arte que todo mundo tem, seja naquilo que ouviu na televisão, seja naquilo que gosta de ver nos livros de história, porque os livros de história, a grande maioria desses livros tem imagens de arte, se vale para contar histórias. Então, a identidade visual do Fabricando Arte, a ideia foi criar uma memória. Criar uma memória, uma memória relacionada a essa experiência que vocês vão ter aqui hoje. E por que essa letra é escrita com letra cursiva? É uma letra que está até perdendo o status, né? A gente agora, todo mundo só quer digitar, eu inclusive, gosto muito de digitar, acho melhor, mas a gente ainda escreve, né? Só que a gente começa se escrevendo assim, dessa forma, nos primeiros anos escolares. Então, essa identidade visual da exposição mostra também que é um projeto que ele atende crianças e adolescentes. Então, por isso a letra cursiva e depois a palavra arte escrita com as 3 cores primárias e a cor secundária, que é o verde. Então, essa é a identidade visual dessa exposição que a gente espera que vocês guardem, que vocês tenham depois uma memória satisfatória, que vocês lembrem com carinho quando vocês olharem novamente para ela. E é isso que faz um artista visual. Ele cria uma identidade para que tenhamos memórias positivas quando virmos, quando enxergarmos, né, quando depararmos novamente com essa imagem. Pode mudar? Pode. Bom, essa aí é a fábrica. Eu falei que eu criei essa imagem para lembrar também o que eu gostaria de dizer para vocês. Que é assim, o que eu penso quando eu entrei nesse projeto é que assim, é uma produção muito grande de trabalhos. Imagina que todo ano temos assim 80, 100 trabalhos. Quantos trabalhos a Kelly tem guardado? Então, é um projeto que
que traz trabalhos lá de longe e hoje continua fazendo no mesmo formato, lançando ideias. E volto a dizer, nenhum trabalho é igual ao outro, mesmo que quando a gente repete um tema, a gente fala de diversidade uma vez, depois fala novamente, mas o trabalho é diferente, cada trabalho é um. Isso é interessante, porque vocês estão vendo trabalhos, falam, mas o que um trabalho tem a ver com o outro? Isso se chama fio condutor. O fio condutor é quando a gente reúne vários trabalhos e diz o que um tem a ver com o outro. Então, o fio condutor dessa exposição é o tema. O que liga um trabalho ao outro é o tema. A gente espera que os trabalhos conversem com vocês, comuniquem a vocês o que os alunos pensaram. Esses trabalhos foram realizados em outros projetos, mas esses trabalhos que estão aqui, eles têm a mesma ideia. E essa ideia do fio condutor é pensado por uma pessoa. Alguém sabe o nome dessa pessoa? Quem é a pessoa que escolhe os trabalhos? Que escolheu os trabalhos que estão aqui? Eu disse para vocês que devemos ter mais de 200, né, Kelly? 400 trabalhos. Mas quem escolheu esses trabalhos que estão aqui hoje? Essa pessoa se chama curador. O curador é a pessoa que imagina como ele quer que seja uma exposição de arte. Ele pensa como é que ele vai contar uma história. Então, essas imagens que estão aqui hoje, e as outras que vocês conheceram depois, elas vão contar para vocês o que a gente também concorda em relação ao tema da terra à mesa. O que a gente pensa sobre ele. Então, nós escolhemos trabalhos com os quais concordamos, com a elaboração, com a composição visual e também com o que a pessoa defende, o que ela está propondo que vocês pensem sobre ela, sobre cada uma delas. Então essa imagem, só para vocês lembrarem também, não deixa de ser uma identidade visual, para lembrar que é como se fosse um fio de costura, costurando um trabalho ao outro, como se um trabalho pudesse conversar com o outro. Eu acho que eu vou... É o próximo. Olha, essa imagem, vocês vão poder ver aqui, é uma delas. É uma das imagens que está exposta aqui, uma delas. E essa imagem, o que eu quero mostrar para vocês, o que a gente pode observar, além daquela leitura primeira. A gente olha uma obra de arte, uma imagem, né? Uma imagem qualquer, não precisa necessariamente ser uma obra de arte. A gente lê imagens o tempo todo. O tempo todo a gente vê imagens, não é? Seja na marca, como eu disse, do refrigerante, a marca de roupa, a própria imagem das pessoas, né? Vocês estão fazendo uma leitura da minha imagem aqui. E eu também estou fazendo a leitura da imagem de vocês. A gente lê a imagem, mas também tem uma outra leitura que a gente faz em relação ao que o artista pensou. O que a pessoa que criou essa imagem, que elementos visuais ela utilizou para atrair nossa atenção. Nesse caso, eu trouxe só um exemplo. É uma imagem que vocês, eu não sei exatamente onde ela está está desse lado aqui, é uma natureza morta. O que é natureza morta? De trabalho. Classifica-se as produções entre natureza morta, retrato, paisagem. Nesse caso, é uma natureza morta. E as cores que se eu não me engano, é uma menina, ela utilizou, são as cores quentes. A gente vai perceber que tem mais cores quentes do que cores frias. E outra coisa, o que esse trabalho tem a ver com da terra à mesa, né? Que alimento é esse que ela destacou no seu trabalho? Eu vou falar então. Bom, nesse trabalho a gente vê natureza morta. Por que é natureza morta? Porque tem elementos inanimados. Nós não temos ali um passarinho vivo, não está representado um passarinho. Embora natureza morta, às vezes, mostravam lá no século XVII animais mortos. Nesse caso, que serviriam de alimento, claro, né? Nesse caso, ela usou elementos do cotidiano. Então, essa imagem nos diz coisas, ela nos comunica que, primeiro, é uma imagem atual, porque tem um ventilador, né? E a gente sabe que o ventilador não existia, assim, há 200 anos atrás, por exemplo. E o que mais?
tem um vaso com flor. E aí, que alimento é esse? Né? É o alimento para a alma. Então, é a flor que dá beleza para a mesa. E tem também, vocês vão poder ver depois, frutas, que aí sim está mais relacionado ao tema. Mas o curador, a pessoa que escolheu essa imagem porque ela resolveu bem, ela fez uma composição que atrai a atenção. Atrai a atenção e não só à primeira vista, é uma imagem que dá vontade de continuar olhando para ela e tentar descobrir o que mais ela pode nos dizer, né? O que mais tem nessa imagem, de onde está vindo a luz, o que tem lá atrás, tem uma janela? Como é que ela pintou essa flor? Ela pintou florzinha por florzinha? Ou será que ela só pintou todas elas e depois fez uns desenhos? Então eu gostaria que vocês olhassem essas imagens, estou fazendo um convite aqui, observem essas imagens, tentando pensar, essa pessoa que criou essa imagem, ela tem a minha idade, mais ou menos, né? Ela é da mesma geração de vocês, elas também brincam, elas também ficam brincando no auditório quando tem uma pessoa falando, né? É igual vocês, são pessoas, moram lá nos Estados Unidos, mas elas são iguais a vocês, elas também brincam, elas também ficam sérias depois, elas ficam observando, elas olham pra gente, elas prestam atenção. Então, eu gostaria que vocês olhassem essa imagem e pensassem, e se fosse eu? E se eu tivesse que representar esse tema? O que eu pintaria? Que cores eu escolheria? Será que eu escolheria essas mesmas cores? E outra coisa mais, o que esse adolescente como eu, essa criança, quis contar para mim? Porque uma imagem é um texto também, só que é um texto sem palavras. É um texto em que existe um outro código, que são códigos. Quando eu disse que é cor quente, é porque é um código. Porque a gente está associado ao fogo, por exemplo, o amarelo, o vermelho, que é calor. Enquanto que as cores frias, o azul, o verde, estão mais associadas à água, ao gelo. Além de uma experiência científica que houve e que realmente provou que essas cores são quentes e as outras frias. Bom, então é isso. Olhar as imagens, tentando descobrir por quê. O que ela quis contar para mim? E tentar se emocionar também, tentar pensar por que tem um caminhão nesse lugar. De onde vem essa imagem? Essa imagem dá para eu saber que é Brasil ou Estados Unidos? Quando é que eu sei que é ou não? Ou elas são iguais? Ou elas são parecidas? Ou a gente tem muito o que nos une, né? Há muito o que nos une. Então, para terminar, eu gostaria de dizer aqui que lembrar vocês que nós, seres humanos, somos diferentes dos animais em um aspecto muito importante. Nós somos capazes de rir, né? Somos capazes de imaginar, somos capazes de imaginar o futuro. Somos capazes de olhar uma imagem e pensar sobre ela. Porque nós somos seres simbólicos. Nós conseguimos olhar uma coisa e lembrar de outra, o que nenhum outro animal consegue fazer. E outra coisa que a gente consegue fazer, a gente consegue se emocionar com uma música, não é? Mesmo sem saber o idioma. Vocês já deve ter acontecido isso com vocês. Vocês cantam uma música, mas não sei o que eu estou cantando. Mas a música é bonita, a música tem uma melodia. Porque isso é arte, porque a arte nos une. E tem mais, a gente consegue observar uma imagem lá de 1500, que foi quando as telas começaram a ser utilizadas, e as tintas em tubo também. A gente consegue se emocionar vendo uma tela de uma pessoa que já morreu há muito tempo, mas a gente consegue se emocionar também com a arte contemporânea, que é a arte do nosso tempo. Então, o meu convite a vocês é que vocês continuem apreciando a arte. Agradeço muitíssimo o convite de vocês terem vindo aqui, estarem me ouvindo, né? E que vocês continuem gostando de arte, que vocês aceitem sempre os convites de apreciar obras de arte ou imagens artísticas, porque só assim a gente vai conseguir preservar a cultura para as nossas futuras gerações. Muito obrigada. Obrigada, Suzana. Muito obrigada aos alunos também da escola. E deixar então um convite a vocês que possam apreciar essa exposição que estará disponível para a escola e lembrar que também a nossa preocupação
em garantir a questão da acessibilidade a todos. Ela estará em um local acessível e também lembrar que agora os quadros eles contam com etiquetas em braille e também as obras são táteis para que todos possam apreciar as obras do Fabricando Arte, e a intenção é que nós sempre estejamos com vocês aqui de Cabo de Santo Agostinho e trazendo essas obras e fazendo oficinas. Então, nosso convite à exposição e à oficina já está feito. Então, muito obrigada e um bom dia a todos, tá bom? Thank